Olá, caro aluno, paz seja convosco. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos para a etapa final da nossa matéria Administração Eclesiástica, capítulo 6. Nós vamos falar sobre o plantio de igreja, plantando igrejas. Tópico 1, plantio de igrejas. Falar em plantio de igreja da Igreja do Evangelho Quadrangular é muito interessante quando nós sabemos que existem milhares de igrejas espalhadas por todo o Brasil. Isso sem falar nas agências de evangelização, que são as congregações, os pontos de pregação, as células, etc. O plantio de igreja é igual à implantação de igrejas. E nós vamos ver como deve ser realizado o plantio de igreja e assim contribuir para a expansão do Evangelho de Cristo através da Igreja do Evangelho Quadrangular. Plantio de igrejas e evangelização. Entenda as diferenças. Evangelismo, ele acontece quando nós levamos a Cristo para uma pessoa e essa pessoa ela pode guardar para si ou levar para outras pessoas, dependendo da forma como ela é evangelizada. O plantio de igrejas, o propósito é diferente, porque nele apresenta Cristo a indivíduos de uma região, de uma determinada região de pessoas, né, um bairro, uma parte da cidade. E aí vai ter os relacionamentos com as pessoas e aí vai fortalecer em uma comunidade na qual vai ser capaz de promover o ensino da palavra de Deus, um ambiente de oração e comunhão e vai levar as pessoas a levar Cristo para outros. Evangelismo nos leva a uma velha frase: ovelhas geram ovelhas. E o plantio de igrejas, ele já leva a outro pensamento, que são igrejas geram igrejas. O plantio de igrejas é uma forma muito mais efetiva de se implantar o evangelho numa comunidade por meio da presença de uma igreja local. Plantio de igrejas e o cumprimento da grande comissão. A igreja, desde os primórdios, ela se empenha em cumprir o ID de Jesus, que está lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Havia uma linha de ação. O evangelho era anunciado para as pessoas e aí seguia-se conversões e depois era apontado um líder para implantar uma igreja naquele local. E essa nova comunidade se reúne por duas razões. A primeira é para fortalecer e manter a fé dos novos convertidos e o segundo, ser um posto avançado do evangelismo. Então o evangelismo ele leva à implantação de novas igrejas. Exemplos e modelos quadrangulares. No Pará houve uma expansão impressionante baseado nas agências de evangelização no formato de células. Já nas cidades do interior de São Paulo, como Araras e Limeira, utilizaram o modelo de congregações. Tópico 2. Teologia bíblica no plantio de igrejas. Fazendo uma análise da igreja cristã, desde a sua origem, passando pelos apóstolos e mais especificamente pelo ministério do apóstolo Paulo, verificamos uma clara estratégia de plantio de igreja como estratégia da implantação do reino de Deus.
As sinagogas, Êxodo 19, 1 ao 6. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Nós temos o pacto de Deus com o povo de Israel, e a obediência aos mandamentos divinos traria sobre Israel 3 resultados. O primeiro, Israel seria propriedade peculiar de Deus. O segundo, seria uma nação santa. E a terceira, um reino sacerdotal. Nós sabemos que Israel falhou no cumprimento dessas condições do pacto, e a consequência disso foi o cativeiro babilônico. Israel seria um reino sacerdotal, ou seja, Israel deveria evangelizar as demais nações. E o cativeiro babilônico, ele provocou uma profunda mudança na religião de Israel, que era muito centralizado no templo e na sua liturgia. E aí eles estavam numa terra distante, e sem o templo surgiu o judaísmo. E dentre as muitas mudanças proporcionadas pelo judaísmo, estava as sinagogas, que eram um local de adoração e de leitura das escrituras. As sinagogas tinham um papel semelhante da igreja local. E a sua influência sobre o mundo antigo foi um dos fatores determinantes para a implantação do evangelho. Não existe uma forma de evangelismo mais efetiva que o plantio de igrejas, porque na igreja local, além de proporcionar um lugar seguro para os convertidos, torna-se um centro de evangelização, onde toda a comunidade ao redor pode ser influenciada e alcançada. Estratégia paulina, Atos 13, 1 e 2. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja de Antioquia foi uma igreja local plantada pelos cristãos que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição aos cristãos. E aí, depois de algum tempo, essa comunidade lá de Antioquia, ela estava pronta para prosseguir com a expansão do evangelho, separando Paulo e Barnabé para isso. E aí, a partir desse momento, essa igreja acabou se tornando uma central de plantio de igrejas, porque onde o apóstolo Paulo se dirigia, ao final de cada viagem, ele prestava relatórios e deixava um líder ali para cuidar da igreja. E aí, com relação a esses relatórios, nós vemos lá em Atos 14, 26 e 28, que diz: E dali chegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja,
relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém. E aí lá em Atos 14, 21 ao 23, revela a estratégia do apóstolo Paulo. Atos 14, 21 ao 23 diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amém. Então, a obra de Deus, a obra que Deus deu a Paulo e a Barnabé era simples: levar o evangelho aos gentios. E eles fizeram isso de uma forma muito eficiente, e por onde ele passava, ele plantava uma igreja local, e ali nessas igrejas dava-se a continuidade da pregação do evangelho. Seguindo, plantio de igrejas na igreja do Evangelho Quadrangular. Na igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos alguns modelos de plantio de igreja, e o principal e o mais conhecido são as obras novas. As obras novas são as igrejas locais na fase inicial de plantio, e elas nascem de duas formas distintas. A maior parte surge quando obreiros saem a campo e iniciam o plantio de uma igreja local. As obras novas estruturam-se, e quando atingem o grau de maturidade, elas são formalizadas. Aí, como a gente viu nas aulas anteriores, passa a ser uma igreja com o CNPJ. Outra parte surge a partir de algum modelo de agências de evangelização, ou seja, através de congregação, através de pontos de pregação, células ou outras modalidades. Critérios bíblicos para o plantio de igrejas. De acordo com o reverendo Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano e membro da Missão Amém, três critérios são extremamente relevantes no plantio de igreja. O primeiro critério é que o plantio de igreja deve ser definido pelo poder e desejo de Deus em salvar vidas. Ou seja, nada a não ser Deus, seu poder e ação, poderá habilitar espiritualmente a igreja para concluir os planos do Senhor no mundo. E o plantio de igreja não é apenas uma questão de marketing, ou metodologia, ou de estratégia. É espiritual, portanto, implementada pela ação do Espírito Santo, que guia a sua igreja a orar, crer e trabalhar. Então, o plantio de igreja, irmãos, não é por marketing, não é por metodologia, mas através da ação de Deus. Então, é necessário que a igreja esteja sensível para fazer tudo conforme a vontade de Deus, e não conforme a vontade ou qualquer tipo de estratégia humana. O plantio de igrejas deve ser definido pela fidelidade às Sagradas Escrituras. Então, é o segundo critério para o plantio de igrejas. Em plantio de igrejas, nem o grande nem o pequeno crescimento da igreja é prova de que estamos fazendo a vontade de Deus, mas é preciso ter a convicção que se está fazendo a vontade de Deus e dentro dos critérios bíblicos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele não pregou em toda a Europa e Ásia, mas o seu trabalho fez com que o evangelho atingisse esses dois continentes. Então, é importante que seja sempre, tenha-se a convicção de fazer a vontade de Deus e baseado nas Escrituras, porque assim o crescimento é Deus quem vai dar. E aí temos o exemplo aqui do apóstolo Paulo, que ele não pregou em toda a Europa e Ásia,
mas o seu trabalho fez com que o evangelho chegasse até esses dois continentes. E o terceiro critério bíblico para o plantio de igrejas o plantio de igrejas deve ser uma ação definida pela sua proclamação do evangelho. Então as igrejas nascem onde a palavra de Deus operou poderosamente, o que destaca a importância da proclamação do evangelho no processo de plantio de igreja. E o conteúdo do evangelho deve incluir Deus como ser criador e soberano, o pecado como fonte da separação entre Deus e o homem, Jesus, sua cruz e ressurreição como o plano histórico e central de Deus para a redenção do homem, e o Espírito Santo como o cumprimento da promessa e encarregado de conduzir a igreja até o final. Tópico 3. Contextualização. O reverendo Ebenezer Bittencourt, do Instituto Haggai, em um evento para líderes, ele deu um exemplo para os participantes ali. Ele colocou: vamos supor que a nossa igreja se engaje no envio de um missionário por uma nação distante e que seja muito diferente do Brasil. E aí, definido o país, aí nós precisamos pensar no treinamento do missionário. E aí, o que o missionário precisa saber ou conhecer para realizar essa missão? Então ele vai precisar conhecer as músicas daquele povo, precisa conhecer algumas letras de músicas para saber cantar, as roupas, ele precisa saber se vestir como o povo que ele vai lá nesse trabalho de missões. Os alimentos, ele precisa comer o que esse povo come, saber sobre os hábitos, sobre a habitação, como esse povo vive, mora. A igreja precisa saber como são os templos religiosos para que seja parecido e familiar com o que eles conheçam, e conhecer todas as particularidades do povo. Aí os participantes desse evento para líderes, e eles estavam empolgados com essa pergunta do reverendo Ebenezer Bittencourt, e todos tinham opiniões claras de como esse missionário precisava se preparar para alcançar esse povo distante. Só que aí chegou um momento que o reverendo chegou no seguinte pensamento, que é interessante observar como nós estamos dispostos a fazer tudo isso para alcançar um povo distante, um povo diferente do nosso. Mas aqui perto de nós temos pessoas que estão distantes do Evangelho, pessoas que estão distantes da nossa igreja, que vivem um mundo completamente diferente do nosso. E aí, será que nós estamos dispostos a aprender a música dessas pessoas? Será que nós estamos dispostos a usar roupas da forma que eles usam, comer o que eles comem, morar da forma que eles moram? Será que nós temos a mesma disposição? Porque teríamos a disposição para aprender música, roupas, alimentos, hábitos de um povo distante, mas e aquele que nós vemos na rua? Será que nós também teríamos a mesma disposição? E aí então houve um grande silêncio, porque eles perceberam, esses líderes perceberam a hipocrisia e a incoerência. Porque nós estamos dispostos a fazer tudo por pessoas que estão em outro continente, mas nós rejeitamos o povo que está ao nosso lado da rua, e aí nós somos incapazes de comunicar com essas pessoas. Então nós precisamos rever isso. Se nós estamos dispostos
a evangelizar povos distantes que têm cultura totalmente diferente da nossa, por que não também estudarmos para que nós possamos alcançar pessoas que estão longe de Cristo, das pessoas que estão longe da nossa igreja? Então é algo que nós devemos refletir. E uma outra coisa, as nossas igrejas produzem muitas coisas, porém a maioria, desde pregação, cânticos e as reuniões, são feitos para quem já estão dentro da igreja, e não para aquelas pessoas que estão chegando ou as pessoas que precisam se achegar à igreja. Então nós precisamos analisar que tipo de ação e serviço nós temos prestado à nossa comunidade enquanto igreja. Será que a gente tem buscado alcançar aquele que está distante de Cristo, aquele que está distante da igreja? É algo que nós devemos refletir. Erros modernos e riscos da contextualização. Não podemos esquecer que o evangelho não é negociável e a igreja não pode transigir com o pecado. Nós temos 3 riscos na contextualização. O primeiro risco é o perigo político. Existe a tendência humana natural de impor aos outros povos a sua forma de pensar e interpretar. E aí os missionários acabam apresentando o evangelho conforme as suas próprias visões e cultura, ao invés de apresentar conforme a cultura do povo que vai receber a mensagem. E assim acaba confundindo o evangelho com uma roupagem cultural daquele que apresenta o evangelho. Por exemplo, cor de toalha da Santa Ceia, altura certa do púlpito, as expressões faciais de reverência, etc. E aí deixando de apresentar a Cristo, e aí propondo apenas uma religiosidade vazia. Então é importante que nós, enquanto missionários, não impor a nossa forma de pensar ou interpretar, mas na contextualização nós precisamos procurar apresentar as Escrituras de uma forma que o povo que vai receber, a pessoa que vai receber, ela possa compreender. O segundo risco da contextualização é o perigo pragmático. A apresentação pragmática do Evangelho privilegia apenas a comunicação com os devidos resultados e esquece de se ater ao conteúdo da mensagem, que deve ter fundamentos teológicos. Ou seja, nesse perigo pragmático, acaba privilegiando apenas a comunicação e não o conteúdo. E quando na verdade nós precisamos privilegiar o conteúdo, que deve ser conteúdo bíblico, para que a verdade seja pregada e a pessoa levada ao conhecimento de Cristo, se arrependa e entregue sua vida para Jesus. E o terceiro risco na contextualização é o perigo sociológico. Ocorre quando os missionários tomam decisões baseadas puramente na avaliação e interpretação sociológica das necessidades humanas e não nas instruções das Escrituras. Então, o missionário ele vai entender que por causa da situação que a pessoa vive, e aí vai pregar não conforme a palavra de Deus, mas vai pregar o que a pessoa está precisando escutar. Então, é sempre importante que na contextualização haja sempre o fundamento bíblico para que haja a efetiva comunicação do Evangelho. A contextualização nas Escrituras. Pressupostos bíblicos para a contextualização.
Deus é soberano e o dono de toda a glória. Essa verdade fundamenta a proclamação do Evangelho. O pecado separa o homem de Deus. Não há como apresentar um Deus que busca se relacionar com o homem sem expor o pecado e a necessidade da salvação. O homem é construidor de ídolos. A idolatria é uma prática que agrada ao homem, porque na idolatria ele não é confrontado com o seu pecado. E a mensagem pregada por Paulo é contextualizada? Sim, mas ele expõe a Deus em relação à realidade da vida e queda humana. Ele prega um Deus verdadeiro e não um Deus aceitável. E é o que nós precisamos levar em conta na contextualização. Nós devemos sempre pregar um Deus verdadeiro e não um Deus aceitável. Modelos bíblicos de contextualização. Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, em seus ensinamentos, não abriram mão da verdade do Evangelho. Eles utilizaram elementos do cotidiano para que a mensagem fosse claramente entendida pelos ouvintes. E aí a gente vai chegar em algumas conclusões sobre a contextualização. O processo de comunicação contextual deve ser fiel às Escrituras, ou seja, o fundamento tem que ser sempre a palavra de Deus. A apresentação do Evangelho deve acontecer conforme a cultura, língua e entendimento sobre Deus do público-alvo, ou seja, não é a questão do risco lá político, né? E não impor a forma que nós pensamos ou interpretamos, mas nós precisamos apresentar o Evangelho de uma forma que o ouvinte possa compreender. O uso de simbologias culturais para explicar as verdades bíblicas podem ser utilizadas. Paulo usou o Deus desconhecido, lá em Atos 17, 22 e 23, que é um elemento sociocultural para expor o Evangelho. Então, o povo conhecia o Deus desconhecido, e aí o apóstolo Paulo usou esse termo para que os seus ouvintes pudessem compreender. O Evangelho deve ser explicado a partir de si mesmo e não da cultura. Embora nós precisamos buscar expor de uma forma que o ouvinte possa compreender, mas é sempre baseado na palavra de Deus e não mudando a verdade bíblica. O alvo da mensagem é levar o homem ao conhecimento de Cristo e não simplesmente comunicar. E o resultado esperado da apresentação contextualizada do Evangelho é o arrependimento dos pecados e a sincera conversão. Ou seja, quando nós pregamos de uma forma contextualizada, o resultado deve ser o arrependimento e a genuína conversão daquela pessoa que ouve as boas novas. A plenitude dos tempos, um exemplo divino de contextualização. Contextualização nada mais é do que a sensibilidade do comunicador do Evangelho em aproveitar os elementos culturais dos ouvintes para pregar uma mensagem compreensível e que traga resultados espirituais na vida dos ouvintes. Lá em Gálatas 2, versículos 7 e 8, diz assim: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Amém. Ou seja, então o apóstolo Pedro ele foi enviado para os da circuncisão, ou seja, para pregar aos judeus, enquanto o apóstolo Paulo aos da incircuncisão, ou seja, para os gentios.
Critérios bíblicos. Contextualizar o Evangelho é traduzi-lo de tal forma que o senhorio de Cristo não será apenas um princípio abstrato ou mera doutrina importada, mas será um fator determinante de vida em toda a sua dimensão e critério básico em relação aos valores culturais que formam a substância com a qual experimentamos o existir humano. Segundo Ronaldo Lidório, nós precisamos observar alguns critérios para a comunicação do Evangelho. Primeiro, deve ser baseado nos princípios bíblicos. Segundo, o povo deve perceber que Deus fala a sua língua, a sua cultura no dia a dia. Terceiro, o confronto da palavra com a cultura ocorrerá assim como a rejeição da mensagem bíblica. Ou seja, aí vai haver o confronto da palavra com a cultura, assim como por vezes há uma rejeição da mensagem bíblica, porque a palavra de Deus vai nos ensinar a viver de uma forma que nem sempre vai agradar aquele que a ouve. Então vai haver uma rejeição. E por último, deve-se partir da Bíblia para a cultura e não o contrário. Então, o critério bíblico deve ser fundamental para que haja a comunicação. Tópico 4. Princípios e estratégias para o plantio de igrejas. A igreja local é um posto avançado para a expansão do Evangelho. E assim, depois de plantada essa igreja local, ela precisa se desenvolver e, de uma forma saudável, realizar a sua tarefa, que é forjar, que é preparar as pessoas para levar a mensagem da cruz para outras pessoas. O desenvolvimento natural da igreja. O desenvolvimento natural da igreja significa deixar a lógica de causa e efeito da obsessão pela quantidade, ou seja, fazer crescer a igreja por suas próprias forças. Em outras palavras, deixar os programas de sucesso imaginados por homens e abraçar os princípios de crescimento que Deus colocou na sua criação. Ou seja, o crescimento natural é o crescimento que Deus dá, e não aquela que é buscada pelas forças humanas, mas sempre pelo poder de Deus, pelo crescimento segundo a vontade e o perfeito tempo de Deus. Princípios ou modelos. Modelo é um conjunto de conceitos com os quais uma igreja ou qualquer igreja alcançou sucesso. Então, adotar um modelo significa imitar, fazer da forma que alguma outra igreja trabalhou. Princípio o que é válido para todas as igrejas universalmente. Então, adotar princípio significa deduzir e aplicar respeitando cada caso. Ou seja, se nós respeitamos os princípios da palavra de Deus, então o crescimento ou não o crescimento da igreja, se ele está crescendo muito ou está crescendo pouco, já não quer dizer, como a gente já falou, não quer dizer que está fazendo a vontade de Deus. Mas nós precisamos ter a convicção de que nós estamos fazendo a vontade de Deus e que estamos fazendo a obra conforme as Sagradas Escrituras. E aí, quando nós fazemos isso, então nós estamos seguindo os princípios de Deus. Marcas de qualidade. Liderança capacitadora. A liderança capacitadora ela acontece quando os líderes das igrejas que crescem, eles concentram esforços para capacitar outras pessoas para o ministério, através do discipulado, da delegação e da multiplicação. Ministérios orientados pelos dons.
é preciso conhecer os seus dons e desenvolvê-lo, pois quando você conhece o seu dom, você não vai pelas suas próprias forças, mas você vai pelas forças de Deus, pelo poder de Deus. E aí, no curso do ITQ, nós temos a matéria Dons e Ministérios, onde é possível aprender a buscar, ou conhecer quais são seus dons para você desenvolver e edificar a igreja local. Espiritualidade contagiante, ou seja, nós precisamos transmitir a nossa fé com entusiasmo e alegria. Estruturas funcionais. A igreja, como um organismo, ela precisa que todos os órgãos sejam integrados e funcionando de uma maneira saudável para fazer a diferença. É a tal da sinergia. Todos precisam trabalhar com o mesmo propósito para que a meta que foi estipulado seja alcançada. Culto inspirador. Inspirado pelo Espírito Santo, pois quando o Espírito Santo age, ele produz consequências evidentes sobre o culto e também sobre as pessoas que participaram do culto. Então, uma das marcas de qualidade é o culto inspirador. Uma outra marca de qualidade são os grupos familiares. E aí pesquisas sobre crescimento de igreja demonstram que os trabalhos nos lares é uma marca de qualidade, de grande influência. E a Igreja do Evangelho Quadrangular tem a sua história marcada pelo trabalho nos lares. E é o momento em que há o estreitamento dos relacionamentos, das amizades, então é importante esses trabalhos de grupos familiares. Uma outra marca de qualidade é a evangelização orientada pelas necessidades. É direcionar as atividades evangelísticas para os questionamentos e dificuldades dos incrédulos. Por exemplo, se no bairro em que a igreja está é um bairro pobre, então a igreja pode trabalhar no sentido de alcançar as pessoas desse bairro através das necessidades que eles têm. Então, se é um bairro pobre, então a igreja pode arrumar cestas básicas e aproveitar nas entregas dessa cesta básica, aproveitar para pregar a palavra de Deus, levar o evangelho para essas pessoas. E a oitava marca de qualidade são relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Igrejas que crescem têm um quociente de amor mais elevado do que igrejas estagnadas ou em declínio. Então, as pessoas, os irmãos, precisam ter esse consciente de amor. Então, precisa amar as pessoas e esse sentimento vai fazer com que busque o cuidado para com o irmão, cuidar um dos outros. Então, todas essas 8 marcas de qualidades devem estar reunidas para o crescimento da igreja. Portanto, a chave está na ação conjunta, harmoniosa de todos os 8 elementos. Então, são 8. Liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, culto inspirador, grupos familiares, evangelização orientada pelas necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Então é necessário que, para que haja essas marcas de qualidade, então é necessário que haja as 8 marcas para que haja o crescimento da igreja local. Ponto de partida qualitativo. Claro que o número crescente de participantes no culto não é prova da maturidade da igreja, mas se uma determinada igreja não tem crescimento numérico há anos, a razão disso deve ser buscada na falta de qualidade da igreja, dos irmãos
que não têm sido fraternos, ou na verdade está faltando essas 8 marcas de qualidade. Então os irmãos não são fraternos, talvez venham os visitantes na igreja, mas não vão lá para recepcionar, para fazer com que as pessoas se sintam bem e se sintam acolhidas chegando ali na igreja. Princípios da natureza. Interdependência. Quando a igreja trabalha em uma das marcas de qualidade, não só aumenta o índice nessa área, mas aumenta os índices em todas as 8 áreas. Então, existe essa interdependência. Se a igreja busca o crescimento de uma das marcas, ela automaticamente vai aumentar em todas as 8 marcas. Desculpa, irmãos. Multiplicação. Assim como o verdadeiro fruto da macieira não é uma maçã, o verdadeiro fruto de um grupo não é um cristão, mas um grupo de cristãos. E o verdadeiro fruto de uma igreja não são novos grupos, mas novas igrejas. E o verdadeiro fruto de um líder não são seguidores, mas novos líderes. E o verdadeiro fruto de um evangelista não são convertidos, mas novos evangelistas. Então a grande comissão não é nada mais do que um chamado à multiplicação contínua. Então nós precisamos sempre buscar essa multiplicação. Transformação de energia. Uma última ilustração para essa transformação de energia é o exemplo do surfista, que ao invés de ele lutar contra as ondas, ele aproveita a força das ondas para fazer as suas manobras inteligentes e radicais. Efeitos múltiplos. A energia investida tem múltiplos efeitos, pois os líderes em formação estão sendo beneficiados pela participação nas atividades dirigidas pelo pastor ou líder. E aí, por meio desse treinamento e serviço, é possível alcançar uma qualidade de treinamento muito mais elevada com esforço menor. Ou seja, na verdade, os líderes que estão em formação, eles já são colocados para liderar na prática, e aí a participação nessas atividades aí, sob a orientação e o acompanhamento do líder ou do pastor, vai fazer com que ele tenha uma qualidade de treinamento muito melhor e muito mais elevada, e aí com um esforço menor. Ou seja, ele vai aprender já na prática. Simbiose é a interação entre espécies diferentes que vivem juntas. Então, o princípio espiritual da simbiose é a interação com benefícios para todos. Ou seja, quando os irmãos trabalham em conjunto, sempre há algo a aprender. Mesmo aquele que está liderando, que está ensinando, sempre vai ter algo para aprender. E aquele que está em treinamento também está aprendendo. Funcionalidade. Todo ser vivo da criação de Deus é caracterizada pela capacidade de produzir fruto. Frutos, de acordo com o padrão bíblico, não são invisíveis. É fácil reconhecer por eles a qualidade do organismo que os produz. No desenvolvimento natural da igreja, nós verificamos a qualidade, que são as 8 marcas de qualidade, e a quantidade, se a igreja está crescendo. Passos para a ação. Fortalecer a motivação espiritual. É fundamental que os cristãos sejam renovados na sua paixão por Cristo. Então é importante sempre voltar ao primeiro amor, para que a gente possa sempre estar trabalhando aí com entusiasmo e com alegria. Descobrir os fatores mínimos e colocar qualitativos.
Nas reuniões de liderança deve-se falar sobre os planos concretos de ação, oração e estímulo para que a qualidade da igreja seja elevada constantemente em todas as áreas. Então é importante que sempre haja esse planejamento e a ação, a forma que vai ser colocada, ter os momentos de oração e estimular para que possamos estar sempre fazendo o melhor, sempre melhorando no Senhor. Aproveitar os pontos fortes da igreja, não fazemos os dons, simplesmente liberamos aquilo que Deus já deu aos cristãos. À medida que modelarmos a nossa prática de acordo com o padrão de Deus, nós vamos experimentar como muitas coisas acontecem por si mesmas. Ou seja, então nós precisamos aproveitar o ponto forte da igreja. Se a igreja, por exemplo, recebe muitas visitas, muitos visitantes, então é importante que a igreja aproveite esse ponto forte de vir sempre visitantes, para que os irmãos sejam treinados e capacitados para bem receber e acolher esses visitantes, para que eles possam se firmar em Cristo, né? Implantar material baseado em princípios da natureza. A partir do momento que mais de 50% dos membros da igreja se envolvem com a implantação do projeto proposto pelo pastor. Então é importante que a igreja se envolva no projeto colocado pelo pastor. E quando mais de 50% dos membros se envolvem, então é mais fácil de colocar em prática e possivelmente as chances de sucesso são maiores, porque como falei agora há pouco, é a sinergia. Então todos vão estar concentrando suas forças e suas energias para uma meta pré-estabelecida. Acompanhar o processo, concentrar-se em novos fatores mínimos. Assim como temos o acompanhamento do número de participantes nos cultos e controle dos dízimos e ofertas, deve ser rotineiro o acompanhamento do índice de qualidade da igreja. Como nós vimos em aulas anteriores, existem os relatórios lá financeiro de culto, né? Também tem o controle de participantes, valores de dízimos, de ofertas. É importante também acompanhar esse índice de qualidade da igreja, né? Então essas marcas de qualidade, como está ou como estão essas marcas de qualidade, para que possa sempre aumentar. E reproduzir a vida. Se a igreja é saudável, mais cedo ou mais tarde ela vai reproduzir-se. Amém, irmãos. Nós chegamos aqui ao final do curso de administração eclesiástica. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para você, caro aluno, e para você que já é um líder, ou para você que pretende seguir a carreira ministerial, ou ainda para você que futuramente, num futuro breve aí, será um líder capacitado e que vai poder contribuir aí para a expansão do Evangelho e também na administração da igreja local, juntamente com o seu pastor. Vocês vão receber as orientações para a entrega das autoatividades. Espero que vocês estejam fazendo as autoatividades e já deixei as 2 provas que vocês farão, e quanto antes os irmãos conseguirem entregar as autoatividades, antes vou conseguir dar uma devolutiva, dar as notas para que os irmãos saibam a nota que tirou. Que Deus abençoe, até uma próxima.